Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde de vocês que estão aí do outro lado da telinha. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de Rock in Rio, direto da cidade do rock, com Bruno Barros, da relação fã-ídolo, sobre os hormônios da felicidade e vamos ter música. Bom, ele é filho de pai brasileiro e de mãe francesa. Ele é o músico Fábio Jorge, que está lançando o CD Connections, Connexion, em francês. E esse disco traz versões para o francês de canções de nomes da música brasileira. Nós estamos com Eduardo França, que é pesquisador, publicitário. Ele vem nos falar sobre essa sensível relação entre os fãs e os ídolos. E estamos com a doutora Vanessa Miller, que é psiquiatra, e ela vai nos explicar quais são os hormônios da felicidade e como eles funcionam. Bom, como vocês sabem, a TV Brasil está estreando muitos programas e ela estreou na última semana a série Fortes do Brasil e hoje vai ao ar o segundo episódio, que é sobre a Fortaleza de São João, ali na Urca, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos com o historiador Adler Homero, que vem nos falar sobre esses patrimônios brasileiros maravilhosos. Agora o seguinte, onde estará Bruno Barros? Lembra que ele estava aqui ontem, eu espero que esteja aqui amanhã, talvez não esteja, porque, obviamente, Bruno Barros fugiu. Eu sei onde ele está, eu tenho certeza que Bruno Barros está lá. Mas eu vou perguntar assim mesmo, Bruno Barros, onde você está? Onde você acha que eu vou estar, Vera Barroso? Hoje é dia de rock, eu estou aqui na cidade do rock. Boa tarde, Vera, boa tarde aos convidados que estão aí no estúdio. Boa tarde a você que está assistindo a gente em casa. 8ª edição do Rock in Rio, o maior festival de música e entretenimento do planeta Terra. Olha, o tema do programa de hoje é adrenalina, felicidade. Se eu tivesse que eleger um lugar no mundo como o lugar mais feliz do planeta no dia de hoje, eu elegeria a cidade do rock, sobretudo onde eu estou. Eu estou aqui exatamente embaixo da tirolesa da Heineken. As pessoas descem por aqui com um pico de adrenalina nas alturas. Esse é o caso do Gabriel. O Gabriel acabou de descer. Como é que foi a sensação, Gabriel? Meu coração tá palpitando até agora, mas a sensação de adrenalina é muito boa, graças a Deus. Você subiu um cara, desceu um cara completamente transformado? Completamente transformado. Eu desci cheio de medo, mas os caras lá de cima já falaram até pra mim, nossa, dá pra ver na tua cara que tá com medo. Eu falei, tô com muito medo, mas graças a Deus correu tudo bem. Tá feliz. E, Rômulo, você? Cara, a adrenalina transformou seu cérebro? Você é um outro cara agora? Olha, Bruno, se eu só te contar, a adrenalina é sensacional. Quando a gente tá lá em cima, lá o nervoso, o coração bate a 180 por hora. E hoje aqui eu vim de Anori, Amazonas, para coisar o segundo Rock in Rio, né? De 2017. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje, entendeu? O lugar mais feliz do mundo é o Rock in Rio. Oba, obrigado do Amazonas, valeu, obrigado pela entrevista, valeu. Vera Barroso, daqui a pouco eu volto com mais adrenalina aqui, diretamente da cidade do rock, até já. Vamos ver se tem alguma música no Rock in Rio também, né, Bruno? Olha só, nós estamos aqui no estúdio com uma coisa que não tem nada a ver com rock, não é não? Pois é um programa super democrático, né? Não é mesmo? É verdade. Fábio, é um prazer enorme tê-lo aqui. Eu estava vendo você no Sem Censura com a Leda há pouco, em 2013. Eu vim algumas vezes. Não é? Algumas vezes. Então, estava muito lindo você cantando. Que bom que ele vem hoje, ainda por cima com essa linda língua que é o francês. É verdade. Você está com o Tibor, que vai te acompanhar no teclado. É o Tibor Fittel. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Ele é. E a gente vai ouvir o quê? Eu gravei esse disco é o meu quarto disco e ele tem músicas brasileiras que eu admiro, autores que eu admiro muito. E essa música primeira que nós vamos fazer é do Dalto, uma música chamada Pessoa, que ele compôs em 82, fez um grande sucesso. Depois Marina Lima regravou nos anos 90, uma releitura linda. E eu estou fazendo a minha, que é em francês, que virou L'Éternité. E você fez as versões todas, mas a gente vai conversar depois. Sim. Começa cantando, que vai ser muito bom. Com prazer. T'avoir si près
mais sans y croire que tu es la personne plus belle du monde. J'aimerais quelqu'un dite profonde, l'éternité. Ta voix gagnée et refusée. La raison, rien ne me plaît tout en fait, même au fond je crois au problème de tête, où c'est fatigant d'imaginer. La crainte, c'est toujours s'enfuir, et ça recommence, vient, ça perdure, sans sortir. Ah non, non, tu fais semblant à plus finir. Je sais que l'amour est tellement bon, mais ça me fait souffrir. Gagner et refuser. La raison, rien ne me plaît tout en fait, même au fond je crois au problème de tête, où c'est fatigant d'imaginer, où c'est fatigant. C'est toujours s'enfuir, et ça recommence, vient, ça perdure, sans sortir. Ah non, non, tu fais semblant à plus finir. Je sais que l'amour est tellement bon, mais ça me fait souffrir. Mais ça me fait souffrir. Mais ça me fait souffrir. Oh. Maravilhoso, Fábio. Obrigado. É muito lindo. Obrigado. Tibor Fittel, muito obrigado. Isso, Tibor Fittel é húngaro, não é não? Sabe que eu não sei a origem Não é dele? húngaro? Sabia. Olha só que É chique. difícil de dizer, porque você não sabe se é Tibor Fittel, Tipo, o Fittel, Fittel. não é? Essa coisa é sempre É húngara. verdade. Olha só, é um prazer tê-lo aqui. Prazer E é eu meu. adoro a sua história, porque você é um jovem que canta música francesa de velho. É. Não é não? Olha, eu não sei se eu chamaria música de velho. Eu acho que eu atravessei a minha vida com grande orgulho ao lado de pessoas com muito bom gosto. Com certeza. E eu acho que o bom gosto não tem idade. Você sabe que você tem toda a razão, porque, por exemplo, o Jazz Aznavour sempre fez shows aqui e ele enchia a casa. Quer dizer, não é só... Eu sei que tem muita velha no mundo que enche as casas do Aznavour, mas você gosta, Vanessa? Não, Gosto, meu entendeu? pai sempre colocou também. Você conhece e gosta também, então... É verdade. Eu acho o Aznavour, eu tive o prazer de vê-lo, é um grande ídolo meu. Canto muitas músicas dele, assim como da Edith Piaf, mas também eu faço um som, talvez vamos dizer assim, mais cotidiano, como essa música do Dalto. Não, elas que são... é- Essas músicas que você fez, as versões, são lindas e é muito bem bolado o que você Muito fez. obrigado. Eu tive a grande ideia de fazer, porque eu sou metade francês e metade brasileiro. Então, não adianta eu querer falar, eu sou filho de francês e ficar só naquela coisa francesa, que eu tenho que honrar as minhas origens brasileiras também. Então, eu peguei algumas músicas brasileiras que eu gosto muito, alguns autores maravilhosos, como Dorival Caymmi, Dalto, Marisa Monte, Claro. Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Não, e você, eu adoro, por exemplo, tem uma eu vi uma entrevista sua que você diz assim, não, realmente arrastão ficou difícil de fazer a versão, porque, obviamente, fica difícil mesmo de você pôr no espírito da língua francesa, Verdade, porque daquelas tem coisas. aquelas raízes afro, É. né? Falando de Iemanjá. E eu pensei, como eu vou fazer Iemanjá em francês?
o produtor disse assim, como é que é Iemanjá em francês? Eu falei, mas no nome próprio não se transpõe. Iemanjá, né? Iemanjá. Não existe. Então, o que eu fiz? Eu respeitei o nome Iemanjá, porque eu sou brasileira e Mas ela aí, é me dá a Iemanjá. lista. Lê para mim a lista das músicas que você canta em francês sendo brasileiras, vai. Bom, Esse então- disco é inteiro assim, não é isso? Inteirinho. Pois é. Inteirinho. Vamos lá. Eu canto Paz do Meu Amor, que é do Luiz Vieira. Isso. Um grande poeta, Ai, maravilhoso, gente, fez 90 lindo. anos Deve ter agora. ficado lindo, hein? Linda, linda. Ah, eu queria ouvir isso. É linda. E tem uma... Nós finalizamos a canção com um trechinho de uma valsa do Tchaikovsky. Ficou linda, da Bela Adormecida. É linda. L'Éternité, Pessoa, do Dalto. Esse que você fez agora. Tem Ainda Bem, da Marisa Monte. Uau. Tem Marina, do Dorival Caymmi. Tem Foi a Noite, do Tom Jobim. Le Bateau sur la Mer, que é o Arrastão, que você falou agora, o Arrastão. Tem Primavera, Carlinhos Lira e Vinícius de que Moraes. Né? Tem Eu Sem Óculos Sou uma Coisa. Passa para mim, Eduardo. Meu Bem Querer, Meu Bem Querer, do Djavan. Minha Estranha Loucura, da Alcione. Caramba, Minha ótima Estranha ideia. Você Loucura. fez uma coisa assim, super ampla, super... Eu vi você no programa do Rony Von cantando Dolores Duran. Foi. Lindo. Foi. Um arraso. A Noite do Meu Bem. E tem tudo a ver com ficou uma canção francesa, você sabe? Você não achou também? Mas essa, o que acontece? Quem gravou primeiro foi a grande Elis Regina. Em francês. Em francês? Em francês. E ficou guardadinha, escondida num canto. Eu não nem sabia. Pois é, só quem sabe isso são aqueles fãs inveterados da... por falar em fãs, não é mesmo? Não é? É verdade, você está aí para isso, né? Ela gravou. E eu escutei um produtor, que é meu amigo, Aron Coelho, disse assim, Fábio, você já escutou aquela versão da Elis Regina em francês, de A Noite do Meu Bem? Eu falei, eu vou ouvir. E fiquei apaixonado. E te confesso, Vera, é uma música que não sai dos meus shows, inclusive estará no meu show de amanhã aqui no Rio. Isso, ótimo. Então vamos dar o serviço desse show, teu show de amanhã, dia 4 de outubro. Amanhã, dia 4 de outubro, às 20 horas, aqui na Tijuca, no Centro da Música Carioca Arthur da Távola. Eu adoro aquela sala, ela é uma sala super aconchegante. Isso. Deixa eu falar, você tem que ir lá. Ainda não. Aproveita e vai no show dele, porque ela é muito gostosa de você cantar. É um lugar bem bacana, tem uma acústica boa, inclusive. É verdade. Eu vou fazer lá e vou fazer o que eu pretendo. Eu tenho um lado que eu não posso, infelizmente, mostrar aqui, porque que eu acho que não... canta e dança. Que é uma coisa mais teatral e que não daria para eu fazer aqui na TV, porque não tem não dá, eu acho que é muito palco. E eu faço uma canção do Charles Aznavour, em que ele conta a história de um travesti que está incluída no espetáculo, que é uma coisa muito teatral, muito dinâmica. E tem também uma música da Edith Piaf, do Palhaço. Ela conta a história de um palhaço triste que mata a mulher e é roubado pelos filhos. É uma música também muito teatral que eu vou apresentar. Então, hoje eu trouxe algumas coisas mais... legal, porque você faz uma performance, você transforma a coisa numa performance. Eu sou um pouco de tudo, vamos dizer assim. Eu procuro dar o meu lado de intérprete a serviço da música, porque cantar somente, para mim, não funciona. Eu preciso do palco para eu poder me transformar no personagem que eu visto. Senão, para mim, não consigo passar a verdade, e o que eu preciso é da verdade. Eu soube uma coisa que eu adorei, porque as pessoas, quando vêm para o Brasil, ou que mudam de país, tem uma relação, cada um tem uma relação diferente com a língua que deixou e com a língua que pega. Cada um, é impressionante isso. Tem pessoas que se adaptam, outras que abandonam. Eu conheço gente que não fala mais uma palavra de português, conheço gente que aprendeu até russo, enfim. E eu soube que você foi aprender francês mais tarde. Quer dizer, você sabia naturalmente porque você ouvia. Sim. É assim, eu aprendi francês, eu comecei a me interessar por francês desde muito pequenininho, porque na fazenda dos meus avós maternos, porque minha mãe é francesa. Isso. E o pai dela também era francês. Então, ele, nos intervalos das refeições, nos aperitivos, nós tínhamos o costume de ouvir música, muita música francesa. Só que, enquanto eles conversavam no terraço, eu queria escutar música. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu encostava a cabecinha na caixa de som e escutava a Edith Piaf cantar. E ela gritava umas palavras. Depois ela tinha um som de um vidro. Eu falava, mas como assim tem um som de um vidro que quebra no chão? E aquilo eu fiquei intrigado. Eu falei, eu quero entender o que é isso.
porque era justamente ela contando a história do palhaço, ou da lavadora de copos que deixa um copo cair no chão. Então, aquilo eu fiquei muito curioso com Então essa foi a história. música que levou você A cantar. a aprender o francês, Aprender o francês. corrente. Não, aí Quer dizer, depois- na verdade, você sabias, né? Mas a minha mãe, preguiçosa, que eu Não amo, é minha mãe de preguiça 92 isso. anos, ela nunca quis ela nunca quis me ensinar francês, a não ser a Marselhesa Não e é contar até preguiça 10. isso. Não E é contar preguiça. Ela queria que você falasse português. É engraçado. Não, é lógico, até porque É. ela fala que ela não fala francês, mas ela fala muito bem francês. Claro, Ela veio com claro. 11 anos para cá, e quando a gente tem um contato com alguns parentes ou amigos meus que vêm da França, ela fala. Ela diz, não falo francês, não, Que mas fala delícia. melhor que eu. Que delícia. Então, é uma Maravilha. beleza Bom, mesmo. enfim, então todos lá amanhã, 8 horas No da noite. centro do Arthur da Távola, a partir das 8 da noite, estarei eu, Tibor Fittel e Valde Souza, e eu terei os convidados Claudinha Teles Uau. e Nina Jô Uau. comigo amanhã. Vai Que ser maravilha. maravilhoso. Vai ser muito bom. Prazer em tê-lo aqui. Vamos lá fazer um intervalo rapidinho? A gente volta. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. Vamos ver se o Bruno Barros tinha aprontado uma entrevista com a Roberta Medina, que é filha do Roberto Medina, que bolou essa história toda. Vamos ver se a gente consegue entrar com o Bruno. Vamos lá, Bruno, você está aí? A gente está falando de adrenalina no Sem Censura de hoje, porque lá vai Roberto Medina, vice-presidente do Rock in Rio. Eu acho que você hoje, nessa cidade, é a pessoa que mais está sofrendo ou sendo feliz com a adrenalina, é isso? Olha, sendo feliz, né? Porque senão a gente não aguenta nem as horas que a gente fica aqui. Agora, certamente não sou eu que está no topo. Tem gente da equipe que está com muito mais adrenalina que eu. Eu fico, se alguém me procurar muito, é que aí começa a minha adrenalina a subir. Tipo, o Drake não vai dar a transmissão. Aí, opa, aí começa a subir. Mas assim, eu acho que é muito bacana, porque no nosso trabalho a gente não tem ensaio geral. Né? Dia 27, às 2 da tarde, vai abrir portas. Cara, então a gente tem que ficar se controlando entre qual é o limite da adrenalina, que faz bem, que estimula, e o estresse. Eu acho que é essa barreira que a gente vai, esses 2 anos de trabalho, a gente vai sempre gerindo, porque é muita pressão para entregar um evento lindo, que as pessoas sejam felizes, é uma expectativa gigante, nossa, de que todo mundo saia feliz. É muita adrenalina. Não, e quem vê assim, tudo lindo, como você falou, que tudo acontece, não imagina o trabalhão que é durante 2 anos que você falou para fazer o festival. Como é que é isso? Como que funciona? Olha, 2 anos, é engraçado, todo mundo acha que a gente fica ali atrás conversando com os artistas, e aí, na verdade, são várias fases de trabalho. Hoje, a equipe, por exemplo, de parceria já está trabalhando para a próxima edição. Então tem, obviamente, uma parte de fechamento, dos relatórios dos vários parceiros. A gente tem quase 90 marcas parceiras que ajudam a gente a fazer o Rock in Rio possível, né? Então tem muito trabalho com eles de entrega de relatórios, como é que foi o resultado, e começando a fazer, né, a angariação de parceiros para o próximo. E começa já, na quarta-feira, a gente já tem a primeira reunião de avaliação do que a gente quer melhorar para a próxima, para poder, a parte de operações, de criação, de conteúdo, de design, começar a trabalhar para poder fazer novas propostas, né, para a gente poder aprovar. O Roberto gosta de ver todos os detalhes. E aí vai entrando. A parte do artista, 1 ano e meio antes, começa já a fazer agendamento um pouquinho para o próximo festival. Isso vai assim, é muito animado. Gente, eu tô falando aqui com ela, não sei se vocês estão percebendo, o brilho no olhar, quando ela fala do trabalho, é sempre assim, todo esse trabalho, sempre com brilho no olhar, sorriso. Olha, o brilho fica maior quando a gente chega aqui, porque é um negócio de muito risco, é um negócio de muita responsabilidade, né? Eu brinco assim, e não é brincadeira, eu só começo a respirar quando a última pessoa sai no último dia. Acho que eu não curto, e aí características de cada um, não dá para aproveitar tanto assim o evento, mas quando a gente vê, as pessoas entram correndo, entram vibrando, entram com o olhinho brilhando, sorriso na cara, aí pronto, vale a pena. Maravilha, Roberto, obrigado. Seu cabelo tá lindo. Vamos obrigada. curtir o festival. Vera, até daqui a pouquinho. Maravilha, Bruno, muito bom. Delicioso. Vamos falar de adrenalina. A gente estava
propondo a você como pauta, Vanessa, falar de hormônio da felicidade. Que eu saiba, a adrenalina não pertence. Pertence? Olha só, no sentido de falar assim, que você se sente vivo, que se sente mais ativo. A melhor forma que você tem é justamente quando sente. É uma moça muito boa. Você sente, né, o coração bater, você sente toda aquela, né, a piloereção, sudorese. Quer sentir Isso mais é adrenalina. vida? Isso é adrenalina que te prepara para todas as, tanto para os riscos, nos deixa alerta, nos deixa hipervigilante e dá aquela sensação um pouco de euforia, dá aquela sensação de vivacidade. Você sabe que quando eu estou um pouco doente, se eu entro, começo a fazer... Porque a situação nossa é uma situação com adrenalina, não é isso? Sim, não, tem um estresse. Porque tem o ao vivo, que você sabe. Essa história, até, tem aquele dizer, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe consegue ter um melhor equilíbrio para gerenciar toda essa emoção e faz ao vivo. Então, parabéns, porque você... Não, nós todos né, aqui, porque está assim, todo mundo nesse Rock in Rio e daqui. todo mundo que está na adrenalina, viu? E a adrenalina cura, porque eu, às vezes, posso chegar com dor de cabeça, eu saio sem dor de cabeça. Até porque você, né, quando você está com adrenalina, você está se preparando, você está corpo... justamente... Vem aquela recarga, vem aquele fluxo sanguíneo que aumenta. Tudo isso fica mais preparado para resolver um problema. Olha só, com Vanessa, estresse. por exemplo, vou te perguntar uma coisa. Eu tomo café de manhã, quando eu acabo de tomar o café com leite, eu fico com uma certa euforia, eu fico com um bom humor imediato. É depois do café com leite. Você acha que é o café? O café, não. ele inibe as pessoas. Olha Você acha só, que não é, Eduardo? Volta. Eu, se não tomar café com leite de manhã, não funciono. Depois do café com leite, eu começo a funcionar. Não, mas eu fico bem-humorada, imediato. Eu acho sempre que é o café. Não, isso daí tem relação com o consumo. Na verdade, o café já é provado cientificamente. Sim, o café, cientificamente, tem empresas que elas colocam no seu ambiente a essência de café, porque aquilo faz com que as pessoas trabalhem mais animados, mais dispostos. É excitante. Então, assim, sim, tem a questão da são adenosina, memórias né? que você ativa, né? São memórias que você vai fazer com que as pessoas associem com outras questões. A neurociência é uma coisa doida, bem legal. Você também gosta disso? Isso. Sim. Maravilha, que eu estou aqui, gente, olha tô os me dois. sentindo em casa. Mas olha, uma coisa legal, todo mundo fala assim do café. O café, ele, na verdade, ele inibe uma substância chamada adenosina. A adenosina é uma substância que nos relaxa. Tá. Aí, quando você inibe essa substância, meio que dá realmente dá uma energia maior, porque você fica mais acordado. Mas, aí eu tenho que falar, se tomar realmente café em excesso, vai transformar isso é só mais nesse momento, e a café com leite que nem... Estou de olho, Vera. Que nem isso. Tô de Agora, olho. outra coisa que eu descobri estudando para essa prova de hoje foi que tem um hormônio, peraí, vou te dizer Você qual tá é. preparadíssima. É a oxitocina. A oxitocina é Eu meu fiquei favorito. impressionada. Olha só, é verdade Eu- que ela facilita o parto, Sim. a amamentação e Sim. o orgasmo? Também, mas a ocitocina principalmente é o neurotransmissor do amor, né? Pois é, então tem a ver com o orgasmo nesse sentido. Quer dizer, O orgasmo também tem a ver também com dopamina também, né? Assim, que é a coisa do prazer, quer dizer, a oxitocina é da ligação. Você ele é muito mais um afeto. Tipo assim, você passa a amar os outros. Exatamente. Até um exemplo muito bom, um exemplo muito bom que é, precisando desse aí. que é assim, não, no início de uma relação. Aquele negócio, tem pílula? Você que gosta da parte de neurociência sabe. No início de uma relação, vem aquela coisa mais dopaminérgica, né? Que é aquela coisa Adorei do Gente, prazer. eu tô totalmente dopaminado por você. Pode até fazer isso. um trocadilho, porque é a dopamina mesmo, é a função da dopamina. Vem a dopamina, que aí tem aquela coisa, aquele hiperfoco na pessoa, aquela coisa do tesão, do É a prazer. conquista, né? da Eu conquistei, conquista, então a dopamina ela aumenta. É o isso mesmo. prazer. Só que aí depois o mundo tem que continuar, não é isso? Não pode Se ficar se cheio de você gente com dopamina, se você senão- fica só grudado naquela situação, aí prejudica. Aí geralmente tem até a curvinha, né? Diminui a dopamina e aí aumenta a ocitocina, que é o... Tá. Agora, então, o que eu tenho, que nós temos no café com leite, não é uma endorfina.
seria é a adenosina, seria É a um inibição pouco. da adenosina, que aí te deixa mais alerta, vigil. Não, porque como eu não faço exercício, porque todo mundo fica falando, né, Eu sei Vanessa? que eu Se duvido você que você não correr faz exercício, 5 Vera. quilômetros, no sexto você começa a ter uma sensação de felicidade. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu nunca consegui correr 6 quilômetros. Não, mas você faz outras coisas. Mas assim, o exercício físico, ele é fantástico para tudo, porque ele aumenta, né, todo mundo fala assim, aumenta a endorfina, que é justamente essa sensação de anestesia, aumenta a dopamina, ou aumenta o hormônio relacionado à prevenção até para demência. Quer dizer, exercício físico é bom para tudo. E ele ativa todos os Tudo, hormônios. exatamente, aumenta, né? Você aumenta o metabolismo, você aumenta a necessidade, você faz aquela input genético para produzir mais receptores, mais proteínas, mais neurotransmissores. É fantástico a atividade física. Bom, mesmo. então vamos todos para o Rock in Rio pensar como é, já que a gente não está lá, imaginar, Eduardo, você junto, o que é que a gente procura quando está num ambiente como esse, que é um ambiente que você vai pelo prazer, para o prazer, porque você chega lá, você tem obrigação de ter prazer durante 9 horas, né? Você entra lá e você vai encontrar pessoas, por exemplo, você vai ver pessoas que você acha simplesmente o máximo. Sim. Essa relação dessa conquista, ela também produz essa dopamina. Que, na verdade, todas as vezes em que a gente conquista um sonho, que a gente alcança esse sonho, a gente produz a dopamina. Então, a relação dos neurotransmissores são muito interessantes, contanto que a gente aplica hoje no marketing justamente para ter essas reações sendo percebidas e extraídas de forma mais interessante, mais estratégica. A questão toda da relação do consumo, ela produz diretamente 3 neurotransmissores que podem ser afetados, né, ao aumento, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E a dopamina é essa sensação de conquistei, agora vou me empenhar para a próxima conquista, né? Então, é isso que movimenta a gente. E a relação também de ir a um show, de estar próximo do seu artista, de assistir, né, aquele show, isso produz também. Quer dizer, é mais complicado, porque o Bruno está louco para mostrar para a gente uma coisa que ele está fazendo lá, porque ele não está, porque agora não tem muito rock, sei lá, vai começar daqui a pouco. Então, ele fica inventando os brinquedos. Então, é muito mais, não é só a adrenalina com que ele está brincando, ele está mexendo com muito mais coisa. Até porque quando você libera a adrenalina, você junto, imagina o seguinte, a adrenalina sempre em uma situação de estresse, ela vai te preparar para combater para segurar esse segurar, estresse, exatamente. Né? Então, o que acontece? Ele não vem só com a adrenalina. Imagina o seguinte, não é à toa que uma mãe, quando está, né, vendo um filho em risco, consegue levantar um carro, consegue levantar um caminhão, por quê? Não vem a endorfina, então, quer dizer, dá aquela anestesiada, vem a dopamina para ter motivação. E a gente fala muito nesses poucos neurotransmissores, mas existem quase que 100 já documentados neurotransmissores, né? Então, vamos ver. Tudo para ligar. Eu queria... Vamos lá, Bruno, parece tá que doido. parece que você inventou uma moda aí no Rock in Rio. Conta pra gente e exercite aí a sua dopamina. Olha aí, Vera Barroso, eu não, Roberta Medina inventa essas loucuras todas. Cara, eu tô aqui, a gente olha lá para baixo, Vanessa, isso é uma sensação da adrenalina? A perna treme, porque a minha perna tá tremendo igual vara verde aqui. Isso aqui é muito tenso, é muito alto, eu tô muito doido. Mas vamos pular, deixa eu deixar meu celular aqui, porque tudo pode cair. E aí a gente vai fazendo tudo com calma. Eu vou pular, hein, gente? O que a gente não faz para divertir os nossos telespectadores? Vou ter que pensar nessa hora. Vou. Tchau. Gente, não deve ser ruim isso, não. De jeito nenhum. Deve ser bom isso. Opa! Gente, ele deve ter gostado muito, Vanessa. Não, ele falou que estava com a perninha tremendo. Essa história. Não, porque dá frio na perna. barriga, né? Assim, aquela descarga adrenérgica, né? Quem não teve isso? Palpitação, aquele frio, aquela sensação de medo, vou, não vou, tremor.
Mas depois é uma sensação. Não, depois você dá aquela volta. sensação- É isso? Você diz, eu quero de novo? Claro, Dá porque aquela você se sensação supera, de né? gratificação. A né? superação, é. Mas, assim, né? Eu gosto muito de falar, mas a gente também tem risco nessas coisas também. O Bruno está novinho, ele faz atividade física, ele está. Tá. Né? Eu, na verdade, eu estou admirando, mas, na verdade, estou mais com inveja, porque eu falei, eu queria estar ali. Né, naquela... Não, mas eu fiquei no na começo montanha-russa, eu principalmente. não gosto. Não, mas eu no começo eu fiquei com muito medo porque eu tenho medo de altura. Mas eu acho que você escorregar numa coisa deve ser muito gostoso. É parecido com voar? Sim, você, na verdade, tem tirolesas que você tem a opção ou de ir em pé, como o Bruno foi, ou então de deitado, que parece que você está sendo um super-homem, entendeu? Fazendo um voo. E aí é uma sensação de liberdade muito legal. Você já fez tirolesa? Mas nem... Olha, eu só vou no tobogã e olha lá. Não, mas montanha-russa, aquelas coisas... Já. Mas é engraçado que eu adquiri, com o tempo, uma resistência à altura. Por exemplo, eu, quando mais jovem, eu adorava montanha-russa, esses parques, essas coisas. Hoje eu não tenho... Por exemplo, se eu chegar perto da janela de casa, eu não gosto de me debruçar no parapeito. Eu acho que... Entendi. Não sei. Não me sinto mais seguro. Adler, você não falou até agora sobre adrenalina, dopamina, nada disso. Não tem muito o que falar, né? A gente, quando pode falar sobre forte, a gente até pode falar sobre esse assunto, porque é uma questão importante, é uma fortificação. Não é? Ele não deve causar adrenalina, mas ele causa segurança, o que é muito importante. Né? Agora, eu, sobre fazer a tirolesa, não faria mesmo, não, porque eu tenho um certo medo de altura, tenho vertigem. Tá. Né? Isso é um sintoma muito comum. É comum a vertigem? Vertigem, náusea, todas essas sensações. Mas olha só, E o Fábio está dizendo que ele ficou com vertigem depois. Não é parece exatamente... parece uma fobia específica, não, né? eu fiquei... Parece uma... não é que eu fiquei... Eu não Diz sinto... ela com aquele doutor psiquiatra aqui do lado. É uma coisa assim, olhar. tipo, eu perdi a confiança que eu tinha dos Eu movimentos. entendo. Você perdeu a confiança no mundo, porque, na verdade, eu não tenho certeza que esse filme segura. Eu acho que quando a gente é mais... É mais ou menos por aí. Quando a gente é mais novo também, a gente não faz tantos raciocínios sobre as possibilidades do Isso, E aí, com o tempo, eu acho que a gente muda, porque a gente... Não, primeiro que a gente vê 50 milhões de acidentes. Isso. Hoje a informação é muito... A gente fica muita informação de problemas. E a gente não né? esquece. Né? Existe essa questão da tomada de decisão. Na realidade, a gente só prepara o nosso cérebro mesmo para ter uma tomada de decisão, para ter processamento executivo aos 25 anos, mais ou menos, para ter essa maturidade. Tá. Por isso que, às vezes, chegar para um jovem de 15 anos e falar assim, você tomou uma atitude responsável. Era de Ele não esperar. sabe nem o que é córtex atitude, nem pré-frontal dele não estava responsável. ainda desenvolvido. Agora, a segurança, né? A gente está falando de uma... Eu vou até tocar esse assunto, assim, né? Já aproveitar no Rock in Rio. Gente, evita beber junto com esses esportes, porque bebida mais uma atividade adrenérgica pode gerar um probleminha cardíaco. Embora seja muito raro, mas fica algumas dicas mesmo. Existem riscos. É claro que risco muito Você pequeno. está falando de riscos... Risco, por exemplo, uma montanha-russa, né, existe risco de hematoma subdural, porque, às vezes, numa queda frenagem. Mas, assim, gente... então, nunca olha mais só, eu posso fazer? Não faça. deve. Eu vou... Deve. Não, mas eu tenho 71. Imagina se eu morro com a Não, não é porcaria. assim da- também não, Vera. O risco é pequeno. Eu tenho que falar, porque, enfim, né? Inclusive, até quando você vai naquelas montanhas russas grandes, assim, né, você já fica com medo antes de entrar, né? Se você for cardiopata, pertence se ao você não prazer. tiver... Você já fala assim, gente, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou Hipertenso, né? irresponsável? Vários Porque anúncios. eles são obrigados mas eles são a fazer obrigados, isso. porque há um risco, mesmo que pequeno. Ok. Você aumenta a frequência Mas eu queria cardíaca, saber tudo. do risco que existe entre... 57 milhões, assim, em 57 milhões, eu tive que fazer dever de casa. Tá. Eu não fazia a menor ideia dessa estatística. Tá. E agora, uma coisa, posso falar uma coisa Não, muito curiosa? fala 1,57 milhões do quê? Milhões, assim, uma pessoa morreu a cada 57 milhões que foram a uma... Ou seja, tem que ser muito montanha-russa. azarado para acontecer E isso. perder a chance de ganhar na Mega Sena, né? Não, certamente. Agora, posso falar uma coisa muito interessante? Eu não fazia a menor ideia também, tá? Mas, assim, teve um estudo, existe que você até ganha, um estudo mais peculiar, diferenciado, foi exatamente o seguinte: montanha-russa faz bem para quem tem cálculo renal.
Jura? Juro, existe um Que prêmio. pena que eu não tenha. Eu achei porque fantástico. aí- Ou seja, cálculo renal, vai Ia. lá. Era uma, tipo assim, não, eu vou receitado pelo médico. Pelo médico. Não, eu não receitaria, tá? Se fosse uma coisa. Mas eu achei peculiar. Eu falei, gente. Você gosta de montanha-russa, Adler? Ou entra também nesse negócio todo, né? Não, eu tenho problema de equilíbrio, problema de labirinto, então, para mim, qualquer coisa assim muito violento, exercício, é problemático. Eu chego no alto de um prédio, eu sou obrigado no meu trabalho a fazer isso, sempre com receio. Perder o equilíbrio e cair. Né? Que, no meu caso, é um risco real, de fato. Quer dizer, quando você visita esses fortes todos, que a gente vai falar dos fortes do Brasil, são situações que você fica com medo, porque ali são situações muito precárias às vezes, né? Sim, a gente tem que fazer por causa da questão do trabalho, mas faz com um redobrado cuidado para evitar um acidente. A vida é existe uma dura, a possibilidade. vida é dura. Me diz uma coisa, Vanessa, só para terminar, antes da gente ir para o intervalo. Quem você gostaria de ver no Rock in Rio que está lá e que você não viu? Você é fã de quem? Eu vou. Você vou vai? no sábado na Pink. Estaremos lá. Você vai ver? A Pink. A Pink. Quer dizer, eu vou tentar, né? Você Pink? é pequenininha. Sábado estarei com a Vanessa. Que Pink. legal, que maravilha. Os dois, olha coisa- só. Neurociências e Você Pink vai, combinam. ô Adler? Não vou. Você vai? Não, Fábio? não vou. Nunca fui no Rock in Rio. Eu, na verdade, a única vez que eu fui a um estádio ver um artista ao ar livre, assim, com multidões, foi a Tina Turner, em 88. Maravilhosa. 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 É, maravilhosa. Tem até uma peça de teatro sobre isso. Nossa, Sim, estreou incrível. musical na Eu Broadway. adoro, é lindo o musical, uma gracinha. Gente, vamos fazer um intervalo? Rapidinho, a gente volta. Estamos de volta ao vivo com o Sem Censura e a gente agora vai conversar com o Adler Homero, que é historiador e que veio aqui para comentar um programa que está acontecendo todas as quintas-feiras na TV Brasil, que é Fortes do Brasil. Eu acho engraçado, eu teria posto Fortalezas do Brasil, porque Fortes do Brasil pode ser, né, as pessoas fortes. Eu pensei nisso. Mas tudo bem, porque é diferente. Eu queria que você explicasse a diferença. Na verdade, o termo mais correto seria fortificações do Brasil. Porque existe tá. toda uma categoria de fortificações, do qual Fortaleza é a penúltima. A última é a cidade fortificada. Tá. Né? Fortes é um intermediário. Né? Mas eu acho que chama atenção, chamar de fortes, é tudo interessante. É um patrimônio muito legal. E eu, por exemplo, que eu assisti o programa de hoje, eu adoro esse programa, eu adoro simplesmente. E eu descobri coisas que eu não sabia. Por exemplo, o Forte São João, ele tem 5 fortes dentro. Como são mais. Mais ou menos. É mais até, não é? Mais até. Quer dizer, explica para mim porque a história desse forte, como é que tem tanta coisa assim lá dentro que vai... Bom, no caso de São João, ele não é um forte, é uma fortaleza. Tá, Justamente por causa disso, porque são vários. tá. Quando são vários fortes... Funcionando interligados. Tá. Né? O objetivo principal dele era para impedir a entrada da Baía de Guanabara, para defender, mas ele podia ser atacado por trás. Né? Então fizeram um forte do lado de terra. Virado para cá. Exato. Então já se tornou uma fortaleza por serem 2. E como o forte funciona mais tendo mais canhões, foram botando fortificações, aumentando canhões. Né? E também foi o forte sendo modernizado, e foram feitos fortes no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. E todos têm nome de santo? Não, os do século XX, não. Não, mas quais são os... O primeiro é São Custódio, não? São Martinho, São Diogo, São José, São João, São Teodósio. É Teodósio que eu estava procurando, que eu não consegui. São Teodósio, inclusive, é o mais antigo que é o existe mais lá hoje em antigo dia. de todos. A gente tem um vídeo do programa que dura um minutinho, dá para a gente ver, dá para a gente avaliar um pouquinho. Passa aí, Flavinho. Um local de grandes histórias, personagens, de lutas. As pessoas aqui levaram tiro, sofriam, tinham um risco de morrer em combate. Eu me tornei militar por opção, não foi só vocação. E começou assim minha vida, isso foi há mais de 30 anos. A história das fortalezas no Rio de Janeiro, naturalmente, é muito larga e atravessa as diferentes épocas da história do Rio de Janeiro e do Brasil.
esse forte, primeiro, ele é muito bonito, ele é muito bem colocado. Qualquer pessoa pode visitar? Tem que fazer agendamento junto com o Exército, porque lá funciona uma unidade militar ativa, né? Então, é necessário fazer uma programação, mas qualquer pessoa pode visitar. Você conhece muitos fortes, não conhece? Bom, eu procuro, né? Que é meu trabalho. O teu trabalho é basicamente sobre fortalezas fortes? Não, eu trabalho no patrimônio histórico. Uhum. A gente trabalha com vários tipos de patrimônio. Tá. Dentro do IFAM, que é o órgão que cuida disso, eu sou um dos que cuida de fortificações. Ah, tá. Então você é um especialista mesmo. Sou um então especialista. você é a pessoa perfeita para perguntar quantos fortes, mais ou menos, ou fortalezas, ou fortificações o Brasil tem? Tem 134. É muita coisa, não é? Já teve 1.390. Já teve 1.390. Desses aí. Por causa da costa, que é muito extensa? Da costa, das fronteiras terrestres, e porque os fortes eram feitos de materiais perecíveis. Ah, tá. É verdade isso. Outra coisa, qual é o forte que você acha mais bonito? Te peguei. Me pegou porque é uma questão... Eu sou um historiador do ponto de vista técnico. Para mim, a beleza está na técnica. Claro que está, mas nós todos aqui somos assim. A beleza dele está na técnica, a dele e a minha também. Pois é, mas a técnica muda com o tempo. Não tem importância. Então, você tem o século XVIII, eu acho que a Fortaleza São José de Macapá, no Amapá, é um exemplo... uma maravilha. Maravilha. Já no século XIX, você tem São João e Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E no século XX, você tem a Fortaleza de Copacabana, o Forte Copacabana, que é um exemplo técnico ímpar no mundo todo. Olha só, você é carioca. Sou carioca. Escolheu 3 fortalezas do Brasil inteiro, 84, do Rio de Janeiro. Gostei disso. Mas o Rio de Janeiro é a capital. Pois é, mas não é só por isso, porque as construções são realmente extraordinárias. A paisagem do Rio de Janeiro é muito bonita. Então, elas são muito... Elas são, inclusive, o Rio de Janeiro é inscrito no patrimônio mundial como paisagem cultural, em grande parte por causa dos fortes, que o Exército preservou a vegetação, o meio ambiente dessa... Quer dizer, o Exército tem um papel importante quando ele preserva, porque ele poderia, ao mesmo tempo, estragar, né? E ele consegue manter? Ele consegue manter, tem um esforço especial para isso, porque não é função dele cuidar do patrimônio histórico. Pois é, mas vocês, historiadores, vocês são chamados a ajudar nessa preservação dos fortes? Sim, sim. Inclusive, eu sou membro do Centro de Pesquisa e História Militar do Exército. Tá. Né? Sou pesquisador associado de lá e sempre que precisam de ajuda, eles buscam o apoio meu pessoal e o dos órgãos de preservação, estadual, municipal e federal. Adler, nesse programa, eles contam, e não é você que fala isso, não, isso é um outro historiador, talvez seja o meu terceiro, não me lembro bem, que fala que todo esse pedaço da Urca, ele era como se fosse uma ilha. Ele era solto do continente. Não era solto do continente. Não era totalmente... Mas você não tinha o bairro da Urca é de 1908. Tudo bem. Então, até 1908, você só chegava lá de barco. Era como se fosse uma ilha, era um pedaço de terra cercado de mar por todos os lados. Então podia ser, você podia talvez nado rapidinho, ou um barquinho rapidinho, você chegava lá. Só dessa maneira, né? Você tinha que pegar um barco para chegar no fortificação. E outra coisa que se explica é porque todo mundo fala que a cidade do Rio de Janeiro foi fundada no Morro Cara de Cão. Isso. Eu procurei a cara desse cão a vida inteira. Eu olho quando eu vou de avião, de barco, eu nunca vi. Existe uma cara de cão? Muita gente diz que não existe. Que é só um nome. É só um nome. Na verdade, se você olhando do mar mesmo, do oceano, ele parece um cachorro deitado, mas muito no pouco. Sentido de que aquele morro da Urca seria a barriguinha dele deitado. Isso. E o forte seria a cabeça. Mas realmente, cara de cão... Não tem muito, não. Tem medo. E é a história que o Milton Teixeira conta, não sei se você chegou a ver. Você viu o programa? Vi o programa. Que ele conta, ele faz uma brincadeira com o Estácio de Sá. Eu queria que você contasse como é que Estácio de Sá fundou a cidade e como é que ele morre. O Estácio de Sá funda a cidade num contexto de conflitos guerra, com né? os franceses e com os indígenas. Com os franceses. Né? Estamos lá. Na França Antártica, né? Ficou 2 anos em luta e um dos últimos combates que teve contra os indígenas, ele foi ferido no olho, né, por uma flecha. O Milton coloca que foi uma flecha perdida, mas... Ele é o primeiro carioca atingido por uma flecha perdida. Combatendo por em torno do morro. É o verdadeiro carioca que começou. O primeiro carioca morreu já com a flecha perdida. Muita piada o Milton. Mas ele estava em combate, ele não pode dizer que foi uma flecha perdida. O índio queria acertar alguém, né? Acertou o olho e ele morre disso. Ele morre provavelmente de uma infecção.
né? Na época não tinha antibiótico, né? Uma ferida bem problemática, né? Ele morreu para fundar a cidade do Rio de Janeiro. Isso. E aí a cidade muda para o Morro do Castelo, que nunca teve uma fortificação lá. Não, chama-se, na verdade, o Morro do Castelo, o nome oficial é Morro de São Januário. Tá. Chama-se Morro do Castelo porque tinha o Forte do Castelo. Ah, por causa do Forte do Castelo. Eu achei que tinha um castelo que fosse a igreja, talvez, dos jesuítas, mas não. Não, o nome oficial do forte é Forte São Januário, também por causa de ficar no Morro de São Januário, mas todo mundo chamava Forte do Castelo. Você está sendo consultor da série toda? Porque eu queria saber quantos programas já... Porque esse programa é tão interessante que eu queria saber se a gente vai ter uma longa lista de fortificações pela frente. Não, eu estou dando apoio para alguns filmes que eles me chamaram para essa coisa. Eu sei que vai ter uma longa lista. Tem até uma previsão de já ter uma segunda temporada, mas eu acho que depende ainda da tudo autorização. Depende de tudo, mas a ideia é realmente manter. Você conhece essas fortalezas, esses fortes? Eu conheço principalmente quando eu vou viajar, né? Mas assim, aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe. Você entra... Entro, e assim, visito, né, toda a estrutura. Mas, assim, como você falou, né, o acessozinho ali, às vezes, é um pouco mais complicado. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou ser muito honesta. Assim, geralmente, nas fortalezas, né, nos fortes, você tem justamente uma orla maravilhosa. E aí, quer dizer, existe toda uma... Agrega a história com essa parte turística da natureza, enfim... Mas eu sempre busco, e sempre tiro foto daqueles canhõezinhos que é do lado, né? Enfim. Né? Não, e tem umas explicações sobre canhões na série, que é bonitinho, o alcance dos canhões, os canhões que ainda estão na Fortaleza de São João. A gente procura interpretar o monumento, né? Porque não é só arquitetura, ele tem uma história, ele tem uma funcionalidade, e teve os eventos que aconteceram. O programa, nesse aspecto, é muito interessante, que ele procura mostrar todos esses aspectos que estão relacionados com a fortificação. Eu tenho uma curiosidade, assim, qual foi, assim, na sua opinião, a fortaleza, o forte mais importante do ponto de vista histórico para preservar a unidade do Brasil? Por uma questão militar, uma questão de invasão, uma questão estratégica mesmo? Olha, sua opinião. É uma pergunta muito difícil, né? Eu, pessoalmente, acredito que os fortes de Recife foram extremamente importantes para essa questão de unidade nacional, de formação do Brasil. Recife era uma cidade murada holandesa e ficou cercada 9 anos para ser tomada. Os portugueses levaram 9 anos para expulsar os holandeses. Muito por causa das fortificações de lá. Que era um sistema de fortificações magnífico. Magnífico. Né? Melhor do que os portugueses faziam. Ah, legal. Por isso é que tem tanto aqueles fortes das 5 pontos, não sei o quê. Do Brum. São muito bonitos. Né? Do Brum. E que são lindos. Fala. Podia ser mais fraco, os holandeses podiam pegar um pouquinho, né? Muito bom, muito bom. Você conhece esses fortes? Conheço do Recife, conheço em Natal, o forte de lá, em Fernando de Noronha. E aqui no Rio de Janeiro, claro. Ah, que bom, que as pessoas gostam também, né? Então, são futuros telespectadores do programa. E é legal, assim, esse programa, Bela, eu acho que ele está trazendo uma questão intrínseca que é a cultura, né? Eu acho que cultura deveria ser mais explorada, multiplicada, né? Sem cultura a gente não consegue nenhuma transformação. Né? Quando você pega a cultura e junta com a história e com a tua vida cotidiana, aí fica um choque. Você conhece esses fortes? Não conheço, não tive ainda o prazer. Claro, é paulistano. Pois é, eu vivo lá no meio dos edifícios, né? O tempo todo. Quando você vem para cá, a gente vai te mostrar. Eu venho. Mas a gente tem mais Bruno Barros lá no Rock in Rio. Vamos ver o que ele está aprontando dessa vez, Bruno Barros. Fala aí. Vera Barroso, olha só, nem só de adrenalina vive um festival de música, de sustentabilidade também. Eu estou com um projeto aqui em frente da Vanessa, que é da Heineken, da Maria Paula, da Natura. E o projeto é muito interessante. Sabe esses lixos que ficam na Cidade do Rock? A gente tem até uma foto que viralizou aí, que depois descobriram que era fake news, que foi do último que teve. Enfim, mas o fato é que a Cidade do Rock fica com muito lixo. E qual é a proposta da Heineken para esse ano? O que é que vocês vão fazer com todo esse lixo da Cidade do Rock? Eu acho que esse ano é uma ação inovadora que a Heineken e a Natura estão fazendo. O festival tem no seu DNA essa questão da sustentabilidade e apesar de serem marcas muito diferentes, a Heineken e a Natura também compartilham desse mesmo valor. E para a gente é uma felicidade enorme, porque nos anos anteriores a gente só conseguia reciclar aproximadamente 300 mil copos, sendo que esse ano, com a parceria que a gente está colocando em prática, vamos reciclar 2,5 milhões de copos.
Então, todos os copos, que são esse aqui, ó, que são servidos os chopps na Cidade do Rock, a gente vai reciclar e esses copos vão ser transformados em matéria-prima pela Braskem para que a Natura utilize. Isso a gente vai conseguir economizar aí, né, evitar 15 toneladas de emissão de CO2, o que daria o equivalente a 3 voltas ao redor do mundo, né, feita por um carro. Então eu acho que é uma ação que talvez o público que esteja aqui não perceba, mas é uma ação que faz todo sentido para as duas empresas, para a Braskem também. É maravilhoso, a ideia de vocês é maravilhosa. Eu queria saber da Natura, o que a Natura vai fazer depois com esse material que a Heineken vai entregar? Vai virar tampinha, mas a Natura já usa um monte de material reciclado em vários produtos e de plástico reciclado. E esse copo da Heineken vai entrar nessa cadeia de reciclagem e virar a tampa do desodorante corporal de Humor, que é uma das nossas marcas, que está aqui até, e vai continuar sendo reciclado depois e essa cadeia vai girar, né? Eu acho que o mais legal também com essa parceria inusitada, né, que a gente achou um lugar de convergência de duas marcas tão distintas, é porque o problema do lixo no festival é um problema de todo mundo, é um problema de quem vem no festival. O mais louco é as pessoas não jogarem o lixo no lixo, né? Se ninguém catasse, a gente não conseguiria andar hoje, depois de 3 dias de festival. Então, gente, joga o lixo no lixo. Bom, a gente encerra com esse recado, que é isso, gente, conscientização, mas o projeto de vocês é muito legal, vida longa esse projeto. Vera Barroso, assim, com sustentabilidade, a gente encerra a participação do Sem Censura no Rock in Rio de hoje, mas amanhã a gente está de volta. Até já! Eu tinha certeza que ele ia voltar amanhã, ele não aguenta o Rock in Rio. Mas a gente aqui vai terminar com o Thibaut Fitter, com o Valdir Souza e com o nosso querido Fábio Jorge cantando o quê? Eu vou fazer uma canção que eu gravei no meu segundo disco, que foi gravada pela Dalida, e com a voz linda do Alain Delon falando ali. Chama-se Parole, Parole, todo mundo conhece. Maravilha. Vai estar no show de amanhã. Mas também. A gente chega mais 10 minutos depois, hein? Tá certo. Beleza. Encore des mots, toujours des mots, le même mot, rien que de mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. Mais c'est fini, le temps de rêve, le souvenir se fane aussi quand on les oublie. Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et les parfums des roses. Moi, le mot tendre enrobé de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais mon vent. Encore des mots, toujours des mots, le même mot, rien que des mots, des mots magiques, des mots tactiques, c'était trop faux, bien trop beau. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu
tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, le mot tendre rempli de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais mon vent. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais mon vent. Lindo, Valde Souza, lindo. Tibor, maravilhoso. Vem para cá um pouquinho, a gente acaba de conversar. A gente falou muito pouco sobre idolatria. Eduardo, essa relação, é uma relação, você acha, doentia? Não, na verdade... A gente pode ser fã, né? Essa história do fã... existe uma diferença, né? Você pode ter o extremo e, na verdade, qualquer extremo ele é complicado na sua patologia em si. No caso do fã, há uma tendência natural dele se projetar naquele sucesso. Então, ao princípio, até de quando uma empresa, por exemplo, ela opta em patrocinar um determinado atleta, um determinado músico, porque ela sabe que o seu público, né, alvo, ele tende a valorizar aquele tipo de... aquelas qualidades ou aquele feito. Então, a gente tem tênis que só patrocina os mitos, né, do atletismo, e isso faz com que a gente se veja naquele sucesso. A gente vê também o contrário, né? Quer dizer, quando Neymar se envolve num escândalo sexual, ele perde 3 patrocínios assim, em 2 dias. Isso é porque tem uma grande dificuldade de saber como que a reação do público será a partir do evento. É natural que as pessoas falhem, né? Acho que é normal errar. E essas pessoas que se tornam muito públicas, elas tendem a ser muito mais visadas, né? Inclusive perdem até... Então, me conta o seguinte, você que é do marketing. Aí, por exemplo, tudo bem, eu me lembro que ele perdeu uns 3 patrocínios. Agora, na verdade, o que aconteceu no final do processo todo é que quem está sendo processado era a moça que estava processando ele, né? Quer dizer, deu uma reviravolta de 360 graus na história e a que parecia vítima, agora é ré. E aí, o que a marca faz? Ela volta e diz para o Neymar, olha, tudo bem, vamos retomar a parceria? Ou ela finge que não aconteceu? Mas o que a marca faz? Então, a gente já teve casos de retorno, né? A gente teve um golfista super famoso que também teve uma situação de envolvimento. Eu me lembro. Né? Como é que é o nome dele? O americano. O americano, exatamente. Quem? Tiger Woods, exatamente. Obrigado, historiador. Ele, na verdade, ele estava no meio de um campeonato, ele perde por conta de uma relação com uma outra mulher. Que não era mulher que dele. Não era mulher dele. E aí a audiência cai e retomam tudo e ele volta. Né? A gente teve o caso, por exemplo, de top model, que é flagrada com o consumo de drogas, e ela perde e não volta. Tá. A gente teve alguns casos de atrizes brasileiras que se associaram a alguma imagem ruim que sumiram da mídia. Tá. Então é muito difícil da gente dizer, porque depende de como a conexão entre essas celebridades e o seu público acontece. Tá. A gente vê isso em personagens de novelas, tem algumas vilãs que são amadas. Né? Ela pode ser terrível, mas as pessoas continuam gostando e não pode. São as que mais gostamos. Exatamente, né? São as que mais parecem com seres humanos, é muito normalzinho, né? Você quer aquilo que é diferente de você, teoricamente. Agora, o que eu acho que... Parece mais humano aqui, que faz uma pequena sacanagem. E até acho que também transborda um pouco, né? Por conta as relações normativas sociais, elas tolhem muito, até porque senão vira uma torre de Babel. Mas vamos voltar ao fã. Ao fã de um grupo de rock, ao fã. Eu me lembro, por exemplo, eu sou fã do Ítalo Rossi, né? O Ítalo Rossi, uma vez, eu fui do Sem Censura, era debatedora. Uma vez o Ítalo Rossi foi ser entrevistado. Eu fiquei trêmula.
Quer dizer, não é pela entrevista. Emoção mesmo. É porque o Ítalo Rossi... E o Ítalo Rossi era uma pessoa tímida e tal. É admiração mesmo, né? Parecia que... É a admiração, é aquela coisa do idolatrar, né? Aquela coisa do imaginário que você tem as coisas que você gostaria de ter. É aquela projeção mesmo que você faz. A projeção. É a projeção. E a conquista também, né? Isso. E os fã-clubes são extremamente importantes para os artistas, porque eles é que multiplicam as informações. Então, eles normalmente são os que recebem primeiro e eles acabam multiplicando. Então, até porque, imagina, quanto mais você vai se tornando conhecido, ainda mais com as redes sociais, se torna inviável você responder de forma tão próxima, né? Então, acabam sendo eleitos os próprios fã-clubes como os porta-vozes dessas celebridades. Daí para um desvio de identificação é muito perto. Certamente. Foi até uma pergunta que eu estava fazendo para ele nos bastidores aqui, né? Assim, o limite entre a admiração e aquilo que você não pode ter, ou até, né, de ter uma intimidade que na realidade não existe. Agora, diz uma coisa, o Adler é historiador, ele é um historiador sério, conhecido, respeitado. O Fábio Jorge é um artista, é um cantor. Vai ter muito mais tendência a ter um fã-clube do Fábio do que do Adler. São relações diferentes. A questão é que o Fábio, na verdade, ele acaba tendo a questão da mítica, né, do palco, aquela questão do lúdico, do glamour. As pessoas gostam do palco. Agora, a exposição também. A exposição, né, o reconhecimento. Então, qualquer conexão que você apareça num programa de televisão, as pessoas chegam, elas falam, eu te vi na televisão, e falam, e comentam, você fica até surpreso, às vezes, como repercute isso. Como se fosse uma persona, inclusive. Exatamente. E o Fábio, ele vive isso. Então, é normal que ele vai ter aqueles seguidores que gostam, que acompanham os shows. Mas quem for fã, por exemplo, tudo bem, eu sou fã do Fábio, não sei o quê. Mas se eu for fã do trabalho do Adler, eu seria o mesmo tipo de fã? Ele vai estar em lugares diferentes, vai para congressos, entendeu? Vai ver a fala dele em outros momentos. Eu estou falando do Adler, mas eu poderia falar da Vanessa. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Mas eu acho que para cada segmento tem admiradores. Sim, muito tem fiéis. fãs. Tem fãs, E podem ter fã inspirado. Mas aí não, eu acho que entra a questão, uma coisa, acho que no grupo artístico é muito mais realmente o personagem. E glamouroso. Né? O personagem está em foco. Quando você vai para uma carreira que é mais acadêmica, mas que eu tem acho o seu que valor, entra uma coisa mais de admiração, Mas tem tarado no meio, não tem? Quer dizer, tarado no sentido, tarado foi vezes brincando. Não, mas existe, por exemplo, às vezes é muito comum confusões afetivas, uma projeção, né? Às vezes pode acontecer um aluno se apaixonar por uma professora ou um paciente, porque existe justamente essa projeção. Médico, isso é uma coisa que pode acontecer. Isso é chato, porque quando você canta, por exemplo, eu fico feliz da vida quando as pessoas se aproximam por conta do meu trabalho. Uhum. E muitas vezes acontece de haver uma aproximação que não é pelo trabalho, é pela pessoa, pelo personagem que ele considera inatingível, que ele quer atingir de alguma forma, porque ele acha que é importante. Que queria ser assim, que nem você. É a projeção. É projeção. E também da admiração, talvez, física e tal. Isso incomoda um pouco. Acho que não sei outras pessoas. Artista como eu que canta, fala assim, nossa, que música linda, você faz um trabalho lindo. É isso que você quer. É isso que eu quero. Sim, mas naquele negócio, quem põe a cara a tapa. É que existe uma Você não quer falar do teu CD, você é? disse que você tinha acabado não falando. Isso, esse disco, eu tenho um site na rede, né, que é bem completo, que é o www.fabiojorge.com.br. E nele tem toda a minha discografia, tem toda a minha história, biografia, agenda, e tem os discos para se ouvir. Hoje em dia, todo mundo ouve os discos nas plataformas, né? Em streaming. Então, tem ali Spotify, Deezer, iTunes, mas eu adoro o disco. Eu, não sei quanto a vocês todos, mas eu gosto do disco físico. Inacreditável isso, Fábio. Pelo amor de Deus. Adoro. Eu adoro. Não, pelo amor de Deus. Vocês gostam daquilo? Não, aquele o disco físico... Eu gosto. Não, o que eu quero dizer é pegar
e você ler. Não, isso é outra coisa. Não. O livrinho é totalmente diferente. O livrinho é fundamental. O físico que eu quero dizer é isto, o produto. Não o produto. Porque você tem a ficha técnica... Você estivesse falando do vinil. Não. O disco físico que eu falo é o produto. Por quê? Porque nele você tem a foto, você tem a ficha técnica. Por exemplo, se o Tibor ou a Val estão tocando comigo, eles estão registrados aqui. Já nos streamings, às vezes tem foto. Exato, tem foto. O que eu acho legal é que você teve cuidado, tem as letras. Eu adorava todos que eu comprava com as letras. Com Isso era fundamental. E eu sou muito cobrado quando, por exemplo, eu fiz um único disco dos 4 que eu fiz, sem as letras. E aí as pessoas que... reclamaram. Ô, Fábio, mas como você faz um disco sem letra? Né? Então eu fiz esse, claro. Porque as pessoas deixa eu ir lá, acompanhar. porque tem uns recadinhos dos telespectadores. E aí a gente acabou não passando. Olha só, Lídia Russo Maciel diz assim, doutora Vanessa, existem pessoas que têm ausência desse hormônio adrenalina? Ausência não, mas desequilíbrio certamente. Aliás, assim, muitas das doenças, na realidade, são justamente desorganizações, tanto na capacidade de captar, quanto de produzir, não só a adrenalina, quanto, por exemplo, a própria noradrenalina, a dopamina, e isso que leva muitas das doenças, depressão, por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade, é um belo exemplo. Está tudo ligado ao hormônio, né? O hormônio é fogo na rua. Nós somos nosso, não apenas nosso cérebro e nossas conexões, mas... Enfim, praticamente tudo. A Luloba, há 2 dias sem poder assistir, que pena. Hoje, antenado de coração feliz, música em francês, encantamento puro. Isso aí, Lu. Volta amanhã, então. A Maria da Piedade Russo, Mir. Doutora Vanessa, já ativo o meu hormônio de bem-estar e felicidade quando abre a boca. Que bonitinho. Com essa voz doce. Adoro acompanhar o programa quando ela está presente. Muito obrigada. Um beijinho. A Elaine Belmudes, adoro Sem Censura, mas hoje assistindo feliz. Programaço, valeu. Valeu, Elaine. A gente só gosta de elogio aqui. Também. A gente não gosta de crítica, a gente adora elogio. Obrigada, Elaine. Tem mais Até algum? A calma, diminui a adrenalina da gente, né? É muito bom elogio. Faz bem, deve dar os hormônios. Eu posso aproveitar e falar... Aproveita os seus últimos segundos, porque está acabando Olha só, o deixa eu programa. aproveitar, até para uma questão acadêmica também, de incentivo ao esporte, de incentivo... Agora, no dia 9 ou dia 11 de outubro, vai ter na UFRJ o encontro justamente de lutas, que vai ser o primeiro simpósio internacional de lutas, eu também vou falar um pouco sobre neuromodulação e de aumento de performance, de compulsão alimentar. E, assim, eu acho que vai ser muito interessante esse programa, vão reunir vários atletas de diversas... A gente vai trazer alguém aqui, porque lutas é tudo, a gente adora. Então, eu faço o convite, assim, tomara que as pessoas possam, vão várias, enfim, várias pessoas muito conhecidas, e é importante a gente incentivar justamente a cultura, o esporte, a parte acadêmica. Parabéns pela sua profissão, nós precisamos da nossa história, parabéns, o encantamento, enfim... Estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. Muita ocitocina, muita adrenalina, muita dopamina para todo mundo. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Eduardo. Foi muito bom. Obrigado, Adler. Gente, a gente volta amanhã, garantido. E Bruno Barros lá no Rock in Rio.